Olá, turma, bom dia mais uma vez. Agora nós iremos estudar História. Peguem o livro de vocês na página 22. Nós vamos estudar hoje sobre mudanças ocorridas ao longo do tempo, né? Depois do fogo, a agricultura. Vamos lá, vamos resumir esse conteúdo, né? Que vocês são alunos inteligentes, já têm um breve conhecimento sobre as mudanças, né? O homem primitivo, como nós estudamos na aula passada. Nos últimos 20 mil anos, a relação dos seres humanos entre eles mesmos e o meio natural passou por grandes mudanças, né? Ou seja, há 20 mil anos atrás as coisas não eram como é hoje. Muitas coisas mudaram, né? Dentre essas, né, houve-se o quê? A agricultura. Somado isso, cerca de 10 mil anos a humanidade começou a desenvolver a agricultura. Grafem aí no livro de vocês. A agricultura, que na visão de muitos estudiosos é a maior descoberta cultural da humanidade, pois essa foi descoberta que tornou possível a multiplicação dos grupos humanos que passaram a se fixar em um lugar, né? Ou seja, se sedentarizaram. Esse processo, nesse período de grandes mudanças, deu-se o nome de Neolítico, que significa pedra nova, também conhecido como Idade da Pedra Lascada, né? Previamente vocês já viram algumas pessoas falarem assim, isso foi na Idade da Pedra, isso foi na Idade da Pedra Lascada, ou seja, algo bem do passado, né? Sendo marcada pela sedentarização, pela prática da agricultura, graças à estabilidade trazida pela fixação de pessoas nos ambientes. Turminha, foi possível o ser humano desenvolver vários tipos de ferramentas para facilitar o seu dia a dia, como os instrumentos de caça mais seguros e eficazes, como o arco, a flecha, o arpão, a lança, entre outros, né? E também a domesticação de alguns animais. Essa estabilidade não aconteceu de forma repentina, ou seja, levou-se um tempo para que eles conseguissem se estabilizar. Levou-se um tempo para que eles conseguissem aprender a usar a agricultura, a fazer agricultura, a domesticar os animais e a evoluir. Não se sabe ao certo como a prática da agricultura começou, turminha, mas se sabe que foram vários fatores que envolveram essa prática para que a agricultura acontecesse, né? Para que eles pudessem conhecer os ciclos das plantas na natureza, para eles pudessem plantar, regar e colher o fruto, né? Não foi do dia para a noite que eles conseguiram aprender a plantar, a fazer agricultura. Passando lá pela página 23, nós vamos estudar um pouco sobre a agricultura e o sedentarismo, né? A agricultura, como nós já sabemos, é a arte de plantar. Através da plantação, nós vamos colher o fruto e vários frutos, diversos frutos, né? Vamos adquirir um alimento. Então, turminha, isso é na página 23. Já o sedentarismo, né? Esse processo de fixação na terra, damos o nome de sedentarismo. O que é sedentarismo? É quando o homem ele começou a plantar, a ter agricultura e a se fixar em determinado lugar. Como nós sabemos, como vocês já sabem, os nômades eram pessoas que não conseguiam fixar-se em um lugar. Eles mudavam sempre de local, estavam um tempo aqui e de repente já mudavam para outros lugares. Não se fixavam em um só lugar. Já o sedentarismo não. Eles começaram a ficar naquele lugar, eles começaram a plantar, a fazer a prática da agricultura. Com facilidades profissionais pelo sedentarismo, as pessoas começaram a organizar suas moradias, construindo casas de materiais mais duros, como madeira, pedra, o adobe. Vale a pena repetir, esse processo não se deu repentinamente, como eu já havia falado, né? Não se deu da noite para o dia, levou-se bastante tempo, né? E nem tudo aconteceu igual ao mesmo tempo, ao mesmo tempo. Em lugares aconteceu num tempo, em outro tempo. Vamos lá, turminha, página 24. Aqui a gente vê sobre a moradia nas aldeias dos agricultores, né? Antigamente, pessoal, as casas nas aldeias eram feitas de pedras, né? E eles faziam não faziam acima do solo, eles faziam abaixo do solo. Para quê? Para evitar o frio, né? Quando viesse o frio, e a casa ficar mais protegida, tanto do vento quanto do frio.
na medida em que os riscos iam se apresentando aos aldeanos, né, as pessoas que moravam na aldeia. Algumas comunidades se protegiam por paliçadas ou cercas, né? Aqui a gente tem uma imagem de uma casa feita de pedra, como é que era feita. Aí a gente vai passando pela página 25, onde fala da divisão do trabalho e a troca de excedentes, né? A gente tem a imagem aqui, turminha, eles chamavam de arado puxado, né? Onde colocava esse objeto grande de madeira de um lado do boi, do outro, que era para organizar o solo, né? Para produzir alimentos, para fazer a plantação aí. Então, turminha, com o passar do tempo isso evoluiu. Hoje a tecnologia, nós temos tratores, faz a agricultura mais rápido com uma tecnologia de ponta, né? Temos também aqui, ó, vamos colocar. A partir de novas técnicas, turminhas, vocês vão ler esse texto com mais calma, eu vou só explicar para vocês. Com o passar do tempo, com novas técnicas, a comunidade ela começou a produzir mais alimentos, né? E produzindo mais alimentos, sobrando do que da quantidade de pessoas da comunidade. E essa sobra, eles começaram a fazer trocarem. Levavam para outra aldeia e trocavam através de objetos, de coisas que eles precisavam, né? Então, eles começaram a levar para outras aldeias. Essa prática era comum por volta do ano de 800 mil anos antes de Cristo, mas não era envolvido o dinheiro, ela é baseada só em trocas. Até então, eles trocavam. Uma comunidade precisava-se de algum determinado objeto para melhorar na produção da agricultura ou em outra coisa. Eles trocavam. Se dava o nome de escambo. Tem? Então, essa troca se dava o nome de escambo. Então, turminha, a gente vê agora a complexidade social e mental e o domínio das terras, né? Uma das maiores consequências da estabilidade humana nos territórios foi a possibilidade de grupos humanos desenvolverem sociedades mais complexas, certo? Então, através da agricultura, através do sedentarismo, onde as pessoas começaram a fixar-se em um determinado lugar, eles começaram a aumentar a aldeia, aquele povoado, aquele ambiente, e aí começaram a ter líderes, né? Começaram a formar um grupo, uma sociedade, né? E a sociedade, ela começou a ter uma cultura, né? A surgir, a ter novos modos de vida, a linguagem dela começou a evoluir, as crenças, e aí surgiu a cultura. E então, ao final do Neolítico, alguns povos desenvolveram técnicas de fundição de metais por meio de aquecimento, das formas variadas dos minérios de metal. Primeiramente, o ser humano começou a manipular o cobre, depois o ouro e o estânio e o bronze, que é a mistura do cobre e do estânio. Aí começou a se evoluir. Aí as primeiras minas de onde se extraía foi a região Anatólia, cidade atual que é a Turquia. Esse período assinava a chamada de Idade do Ferro, que é no ano de 1200 a.C., né? E aí começou-se a surgir uma civilização, turminha. Começaram a ter um local fixo para eles morarem, a produzir alimento, começou a divisão de pessoas, onde tinha-se o quê? Artesãos, sacerdotes, cada um começou a ter a sua função na sociedade. E aí se teve a civilização, né? Formou-se a civilização. Tinha um trabalho, tinha as pessoas, tinha a função das pessoas, até se tornasse a civilização, as grandes civilizações. Então é isso, turminha. Eu espero que vocês tenham gostado. Leiam atentamente o texto, que vocês vão conseguir responder bem a atividade e ter mais conhecimento. Um abraço bem forte para vocês. Alguma dúvida, me chamem no WhatsApp, podem tirar as dúvidas. Um beijo, um abraço.